Se existe uma história da internet que consegue misturar experimento humano, paranoia, mutilação e medo psicológico do jeito mais perturbador possível, é o chamado experimento russo do sono. Talvez você já tenha ouvido essa história em algum vídeo curto, num post perdido ou em algum fórum antigo da internet. 5 homens, uma câmara selada, 15 dias sem dormir. E no fim, uma cena tão grotesca que parece impossível de esquecer. Mas o que realmente teria acontecido ali dentro? Essa é a pergunta que transformou esse caso numa das histórias mais conhecidas e inquietantes da internet. E quanto mais você entra nos detalhes, mais difícil fica decidir se isso é apenas uma lenda muito bem escrita ou se toca em medos reais demais para serem ignorados. Segundo a narrativa mais conhecida, tudo teria começado na década de 1950, durante a era soviética. 5 prisioneiros políticos teriam recebido uma proposta simples: participar de um experimento de resistência ao sono. Se conseguissem permanecer acordados por 15 dias, receberiam a liberdade. Para isso, seriam mantidos dentro de uma câmara selada, monitorados por cientistas e expostos a um gás estimulante experimental, criado justamente para impedir que dormissem. No começo, a história parece até plausível dentro da lógica brutal daquele período. Um regime autoritário, prisioneiros tratados como descartáveis, um experimento secreto, uma promessa de liberdade em troca do próprio corpo. Nada disso parece absurdo o bastante para quebrar a imersão. E talvez seja justamente aí que essa história se torna tão eficaz. Porque o terror não começa no impossível. Ele começa no cenário que parece real demais. Nos primeiros dias, segundo o relato, tudo seguia relativamente dentro do esperado. Os homens conversavam entre si, demonstravam sinais normais de estresse, falavam sobre o passado, sobre a liberdade, sobre paranoia política. Os cientistas os observavam por microfones e pequenas janelas de vidro reforçado. O confinamento pesava, claro, mas ainda não havia nada que sugerisse a catástrofe que viria depois. Só que, como passar dos dias, o comportamento dos participantes começou a mudar. As conversas ficaram mais agressivas. Depois, mais desconexas. Depois, quase desapareceram. Um dos elementos mais perturbadores da história é justamente esse ponto. Os ocupantes da câmara teriam começado a sussurrar individualmente para os microfones, como se cada um tentasse ganhar a confiança dos cientistas ou denunciar os outros. A privação de sono teria começado a dissolver qualquer noção de grupo. O que antes era convivência virou suspeita. O que antes era diálogo virou ruído. E então veio o silêncio. Não um silêncio comum, mas um silêncio pesado, quase impossível de interpretar. Os cientistas, segundo a lenda, passaram a ouvir cada vez menos vozes dentro da câmara. Em vez de gritos ou discussões, restavam apenas sons esporádicos, movimentos estranhos e uma sensação crescente de que alguma coisa profundamente errada estava acontecendo. É aqui que a história começa a entrar numa zona muito mais psicológica do que física, porque o medo deixa de ser o que eles estão fazendo e passa a ser por que eles pararam. O silêncio completo em histórias assim sempre é pior do que a explosão, porque o silêncio obriga a imaginação a preencher o espaço vazio. Depois de vários dias sem resposta coerente, os cientistas teriam decidido interromper o experimento. A ideia era simples: abrir a câmara, retirar os participantes e encerrar tudo. Mas antes de abrir, enviaram uma mensagem pelo interfone. Anunciaram que a porta seria aberta e ordenaram que os ocupantes se afastassem. Foi então que, segundo a lenda, veio uma das frases mais famosas e perturbadoras de toda essa história. Uma voz respondeu: "Não queremos mais ser libertados." É nesse momento que o experimento russo do sono deixa de parecer apenas um relato de teste científico fracassado e passa a soar como uma espécie de descida simbólica ao colapso total da mente humana. Quando a câmara finalmente teria sido aberta, os cientistas encontraram uma cena tão extrema que foi isso, mais do que qualquer outra coisa, que garantiu a fama eterna da história. A comida distribuída dias antes praticamente não tinha sido consumida.
Partes do ambiente estavam cobertas de sangue. Pedaços do próprio corpo teriam sido arrancados pelos participantes. Alguns relatos descrevem mutilações severas. Outros falam em autolesão e em corpos parcialmente destruídos. Mas o elemento central, em todas as versões, é sempre o mesmo. Alguns dos ocupantes ainda estavam vivos. E não apenas vivos, conscientes, agressivos, em estado tão extremo que pareciam ter ultrapassado algum limite humano básico. Quando os cientistas tentaram retirá-los, a reação teria sido violenta. Segundo a lenda, eles resistiam com força anormal. Gritavam, atacavam, imploravam para não serem separados do gás. E foi aí que surgiu a frase mais lembrada de todas: não desliguem o gás. Essa linha é provavelmente a peça central de toda a creepypasta, porque ela condensa tudo o que há de mais desconfortável nesse tipo de horror. Se o gás deveria ser apenas um estimulante, porque eles o desejavam como se fosse a única coisa mantendo algo pior afastado, o que exatamente teria acontecido com aquelas pessoas? Era dependência química? Era loucura? Era dor? Era medo de dormir? Ou a história queria insinuar que, em algum ponto, eles deixaram de querer voltar a ser o que eram antes? Depois da abertura da câmara, as versões da lenda ficam ainda mais grotescas. Algumas dizem que os sobreviventes foram levados para a cirurgia sem anestesia suficiente. Outras afirmam que eles continuavam lutando mesmo com ferimentos extremos. Em certos relatos, um deles morre sorrindo. Em outros, imploram para continuar acordados. E em quase todas as versões, existe o mesmo eixo simbólico. O sono já não representava descanso, representava ameaça. Como se dormir significasse cair de volta num lugar pior do que a própria dor física. É aqui que muita gente percebe por que essa história gruda tanto na cabeça. Não é apenas pela violência, nem apenas pelo cenário clínico, mas porque ela toca num medo muito profundo, o medo de perder a razão e continuar consciente durante essa perda. O experimento russo do sono parece construído para atacar exatamente essa parte da mente humana, não o medo de um monstro externo, mas o medo do que acontece quando a própria mente deixa de funcionar como deveria. E então vem a parte mais importante. Isso aconteceu mesmo? A resposta curta é, muito provavelmente, não. Não existe evidência histórica confiável de que esse experimento tenha ocorrido de verdade da forma como é contado. Não há documentação séria ligada ao governo soviético que comprove esse caso. Não há registros consistentes dos nomes dos participantes, dos cientistas, da instalação ou do experimento em si. A história é tratada hoje como uma das creepypastas mais famosas da internet. Uma narrativa de horror digital feita para parecer plausível, misturando linguagem pseudocientífica, ambiente soviético, sofrimento humano e degradação psicológica. E essa combinação foi perfeita, porque ela junta três coisas que funcionam muito bem no imaginário coletivo: experimentos secretos, regimes autoritários e o colapso da mente. Mesmo sem ser real, a história parece possível o bastante para incomodar. E isso é o que separa uma lenda esquecível de uma lenda poderosa. O experimento russo do sono não precisa ser verdadeiro para funcionar. Ele só precisa parecer algo que alguém, em algum lugar, seria capaz de tentar. E talvez seja por isso que tanta gente continua fascinada por essa história. Porque, no fundo, ela não fala só de 5 homens presos numa sala. Ela fala do que pode existir por baixo da nossa camada de controle. Fala da fragilidade da mente. Fala do terror de permanecer consciente quando tudo em você já devia ter desmoronado. Fala da suspeita de que o ser humano não foi feito para atravessar certos limites e que quando atravessa, talvez não consiga voltar inteiro. Talvez o experimento russo do sono nunca tenha passado de uma invenção da internet, mas isso não o torna menos perturbador, porque toda grande história de horror sobrevive quando encosta em algum medo real, e o medo aqui é simples e brutal. Se tirarem de nós o sono, o limite e a razão,